Olá, eu sou a aluna Bárbara e eu vou apresentar o meu plano de aula. O tema que eu escolhi para trabalhar é a lógica. De início aqui vocês podem ver o cabeçalho de uma escola fictícia que eu coloquei. Todas as características que o cabeçalho de uma escola deve ter. E aqui embaixo vem o plano de aula em si. Está aqui o meu tema lógica, objetivos gerais, o que eu pretendo com essa aula de lógica, com esses conteúdos que eu escolhi, é compreender o conceito e a importância da lógica na filosofia. Eu acho importante que o tema, já que vamos falar de lógica, eu acho importante que inicie com o conceito de lógica. Principalmente, eu acho mais produtivo indagando os alunos. Por exemplo, começar a aula perguntando o que eles entendem por lógica, saber qual o pensamento deles em relação ao sentido dessa palavra. E depois apresentar para eles o sentido de lógica na filosofia. Entender e saber e pôr em prática os métodos estudados na disciplina. Organizar frases com o propósito de aprender e se expressar com coerência. Então, outro objetivo principal é que eles não só aprendam os métodos que serão ensinados na disciplina de lógica, como também consigam colocar esses métodos em prática. Também eu vou usar algumas questões de português, que é uma disciplina que vai ajudar. Aqui mais embaixo temos objetivos específicos, eu falei o geral, aqui embaixo temos os específicos. Então, compreender a importância da lógica, coesão e coerência textual, recapitular alguns assuntos da disciplina de português com o intuito de colaborar no entendimento para a elaboração de frases coerentes, identificar falácias, compreender o conceito de argumento na filosofia, compreender argumentos por analogia, entender tipos de argumento, saber aplicar regras do silogismo. No desenvolvimento do tema, eu separei esse conteúdo de lógica em 3 aulas, esse tema de lógica em 3 aulas. Na primeira aula, vamos falar sobre o conceito de lógica, sobre a coesão e a coerência textual, frases e orações, períodos. Como eu já falei, eu acho muito importante começar pelo conceito de lógica. Eu também escolhi para iniciar essas matérias de português na primeira aula, porque já que a gente já vai trabalhar com frases, então nada melhor do que já recapitular alguns conceitos básicos gramaticais que são muito importantes na produção de frases com coerência. Na aula 2, vamos estudar o conceito de argumento na filosofia, né? Muitos dos alunos eles devem ter um conceito de argumento geral. E aqui a gente vai aprender, eu vou ensinar esse conceito na filosofia. Argumentos por analogia e tipos de argumento também serão estudados na segunda aula. Aqui eu vou utilizar de vídeos, de slides com exemplos, com imagens, porque eu acho que esse conteúdo, essa parte, com tantos tipos de argumento diferentes, ela acaba que confundindo um pouco. E quando a gente tem recursos não verbais, como imagens, sinais, cores, né? Mas cores eu acho que fica mais fácil de gravar todo o conteúdo. E eu também tenho a oportunidade até de fazer com que a turma participe mais, já que o slide ele chama mais a atenção da aula, para a aula. Na aula 3,
Vamos falar de falácias, silogismo, que também são matérias fundamentais da lógica e que não podem faltar. Na avaliação, eu pretenderia trabalhar nessa disciplina com uma prova e a participação na aula. Eu acho que é uma disciplina que dá para participar bastante na aula e com isso eu consigo saber se o aluno aprendeu ou não, porque se ele está participando, se ele está tirando dúvidas em sala de aula, isso então já é uma forma de avaliação, porque eu já estou conseguindo saber se ele está aprendendo ou não, e é uma forma de avaliação muito prática até. E a prova é essencial porque ela mostra o aluno na prova. Eu vou colocar conteúdos mais específicos que ele não pode de jeito nenhum deixar de aprender. E aí eu necessito saber se ele realmente aprendeu esses assuntos. E aqui no final tem a bibliografia, que foram sites, foram recursos que eu utilizei para me inspirar, tanto nas atividades dinâmicas, como tipos de slide e até dicas para a própria aula